Olá pessoal, tudo bem? Então vamos seguir com o nosso curso de anestesia inalatória. Essa é a nossa sétima aula, do total de 12 aulas, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre emergência durante a anestesia, tá certo? Então pessoal, se a gente tem uma situação de urgência, emergência, né, o que a gente deve fazer primeiro durante a anestesia, né? Geralmente a gente tem que pensar que se o animal está recebendo anestésicos, analgésicos, a primeira coisa a fazer é fechar o isoflurano ou sevoflurano, desligar as infusões de analgésicos se estiverem sendo feitas e começar as manobras de reanimação em caso de parada cardiorrespiratória, né? Se for só uma parada respiratória, mas ainda tem frequência cardíaca, isso não é um problema, a gente pode seguir respirando pelo paciente, né? Agora, se tem uma parada cardiorrespiratória, a gente vai ter que seguir algumas condutas de acordo com o Recover. E o que o Recover de 2024, agora bem recente, trouxe para a gente, né, pessoal? Então, a gente tem um certo protocolo a ser seguido, que é o que cursa com maior sucesso na reanimação dos pacientes. Tá? Então, a gente tem que fazer ciclos de reanimação de 2 minutos ininterruptos. Tá? Então, eu não posso pausar. Então, eu vou começar a fazer uma massagem, né, cardíaca no paciente, uma compressão torácica. Essa compressão deve ser de 100 a 120 movimentos por minuto, né, em que eu vou esmagar, comprimir aproximadamente aí um terço, né, do tórax, de 25 até metade do diâmetro do tórax, né, eu tenho que esmagar para que essa massagem seja vigorosa, tá? E enquanto eu estou massageando, eu vou estar fazendo a ventilação desse paciente. Então, considerando que eu já estou com o paciente, né, entubado, porque ele já está sendo anestesiado, já está com acesso venoso, eu vou começar a massagem o mais rapidamente possível, né, fazendo de 100 a 120 compressões ali torácicas por minuto, tá? E 10 ventilações por minuto, ou seja, uma a cada 6 segundos. Tá? E aí a gente pode também falar das formas como a gente vai fazer essa massagem torácica. Eu posso fazer, por exemplo, como vocês viram no vídeo, em um procedimento em que o tórax já está aberto, eu posso fazer massagem cardíaca intratorácica, certo? Também tem indicação de fazer massagem cardíaca intratorácica quando eu tiver diagnóstico ou suspeita de tamponamento cardíaco, né, efusão pericárdica ou efusão pleural. Então também tem indicação de fazer massagem, né, cardíaca ali intratorácica, tá bem? E eu posso ter o acesso torácico ou, por exemplo, se fosse uma castração de uma fêmea, né, em que o abdômen já está aberto, eu poderia simplesmente fazer uma incisão no diafragma e sair massageando diretamente o músculo cardíaco. Tá bem? Então, pessoal, a cada 2 minutos, né, eu vou ter uma pausa ali para rapidamente conseguir ver se voltou a atividade cardíaca espontânea, né? Eu teve o retorno da circulação sanguínea de forma espontânea, se o coração voltou a ter batimentos, tá? Então, terminou o ciclo de 2 minutos, em que eu estava massageando e respirando e ventilando o paciente. Eu vou ter ali menos de 5 segundos, né? No máximo 5 a 10 segundos, em que eu tenho para auscultar, ver se voltou ou não a ter atividade cardíaca, tá? Se não voltou, a gente tem algumas condutas a seguir, tá? A primeira delas é eu considerar, se estiver sendo monitorado com eletrocardiograma, eu ver se eu tenho, né, um ritmo que é chocável, tá? O que são esses ritmos chocáveis? É quando eu olhar no monitor e eu tiver ataque cardíaco ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular, certo? Aí eu posso começar com desfibrilador, com 2 joules por quilo. Se não resolver, a próxima vez que eu for fazer desfibrilação, aí eu já dobro a dose, indicado hoje são 4 joules. Depois da primeira vez que eu fiz 2 joules, eu pulo para 4 joules por quilo. Tá? Também a gente pode usar, se não tiver sucesso, né, alguns antiarrítmicos como a lidocaína, 2 mg por quilo,
indicado para cães, ou amiodarona, né, que é mais indicado para gatos, como a primeira opção, na dose de 5 mg por quilo. Agora, se eu estou detectando no eletro uma atividade, né, elétrica sem pulso ou assistolia, ou seja, ritmos não chocáveis, eu vou entrar com adrenalina em baixa dose, tá? Uma das novidades do Recovery 2024 é que não tem mais aquela indicação de fazer alta dose de adrenalina. Então, vou fazer sempre 0,01 mg por quilo, tá? A cada 2 ciclos, ou seja, um ciclo sim, um ciclo não, um ciclo sim, um ciclo não, um ciclo não, de adrenalina. E também tem indicação de alternar a adrenalina, né? E fazer a vasopressina 0,8 unidade internacional por quilo, né? Para promover, né, junto com a adrenalina, vasoconstrição periférica, tentar aumentar a parte de retorno venoso e o volume, né, nos órgãos vitais, que são coração, pulmão e cérebro. Tá? Também é indicado fazer precocemente uma dose de atropina na dose de 0,04 miligramas por quilo. Tá certo, pessoal? Então, essa aí foi a nossa 7ª aula. Queria trazer para vocês, né, essas doses aí, condutas para fazer na emergência e uma aula rápida, né, mas que fica aí os dados para vocês já terem como informação com essa conduta a ser seguida do Recover de 2024. Tá certo? Obrigado.